Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. O termo carpe diem, como bem disse a nossa amiga aqui, provém do latim, que vai significar aproveite o dia, ou, de uma forma um pouco mais rústica, colher o dia. Ele, então, provém de alguns escritos de Horácio e passou à posteridade, sendo interpretado como uma possibilidade de usufruirmos, então, da nossa vida. É um chamamento para aproveitarmos o dia, aproveitarmos as possibilidades, todas as oportunidades que temos. Embora em algumas situações, a sua significação tomou então um cunho hedonista, em que as pessoas, de uma forma muito utilitária, têm colocado o aproveitar o dia como apenas fruir então os prazeres da vida. Avaliaremos que a nossa sociedade criou esse modelo utilitarista e o vem utilizando durante algumas décadas. Desde a terceira revolução industrial, observaremos o quanto, dentro da nossa sociedade, esses comportamentos se repetiram. Então, hoje, socialmente, nós somos colocados para consumir, e tudo aquilo que consumimos tem um prazo de validade. E esse prazo, aos poucos, diminui cada vez mais. É interessante notarmos como tudo aquilo que possuímos ou que está sob o nosso poder nunca consegue necessariamente satisfazer as nossas necessidades ou nem mesmo trazer-nos uma satisfação plena. Às vezes temos um aparelho celular e por melhor que ele seja e por mais que nós estemos habituados a ele, logo mais sai a propaganda de um novo aparelho. A partir daquele momento, o aparelho que temos já não nos supre mais as necessidades. Nós então queremos aquele outro. Nós temos então qualquer tipo de objeto eletrodoméstico, eletroeletrônico na nossa casa. Compramos uma televisão, estamos muito bem com ela, mas então lança-se a propaganda de uma nova televisão, com outros recursos, com mais brilho, com mais definição, e aquela nossa que nós temos também já não serve mais. Nós ansiamos pelo outro, pelo novo, por aquilo que ainda não temos. E isso, então, desenvolveu em nós uma corrida desenfreada pelo consumo e por uma satisfação vazia. Nós, então, conseguimos comprar aquele produto, mas logo que o temos, percebemos que ele também não nos satisfaz. Não consegue, então, movimentar em nós essas energias da satisfação ou mesmo do equilíbrio. Não estamos ainda contemplados com aquilo que temos, porque a busca é desenfreada. Esse é o comportamento utilitarista que tem sido desenvolvido dentro da nossa sociedade. Ocorre que alguns sociólogos observaram o quanto o nosso comportamento tem se espelhado nessa relação com os nossos objetos de consumo para a relação que temos em relação às pessoas. Então também estamos criando relacionamentos interpessoais utilitaristas. Temos alguém que nos acompanha, seja alguém que seja um companheiro de trabalho, um companheiro afetivo, qualquer pessoa do nosso ciclo. Ela serve até o momento em que de alguma maneira atende às nossas necessidades. A partir do momento em que ela não atende às nossas necessidades, ela não nos serve mais. Isso tem sido demonstrado analisando, por exemplo, o nosso comportamento dentro das redes sociais. Teremos ali inúmeros amigos, inúmeros seguidores e aquelas pessoas estão conosco no exato momento em que elas nos servem. Quando não nos servem mais, quando perdem a sua utilidade ou seu sentido dentro da nossa própria busca, elas então são descartadas. São estes os relacionamentos cada vez mais fúteis que temos desenvolvido entre nós. E isso é então uma dessas características do Carpe Diem. Uma interpretação um pouco equivocada a respeito de aproveitar ou de colher o dia. Porque analisamos então que apenas o nosso prazer e a nossa satisfação irão sobreviver diante de todas as necessidades do mundo. E esses comportamentos têm feito cada vez mais homens e mulheres doentes dentro da nossa sociedade. Avaliaremos, por exemplo, o quanto temos construído estruturas sociais excludentes. As pessoas estão incluídas dentro dos nossos círculos também quando são necessárias, quando são úteis, quando de alguma maneira representarão para nós uma possibilidade de crescimento. À medida em que já não representam, elas são excluídas. Esse comportamento tem feito, então, enormes barreiras dentro da nossa sociedade, separando-nos em ciclos, separando-nos, então, e segregando em pequenas comunidades.
Nós então teremos os grupos daqueles de determinada profissão, teremos os grupos daquele que tem determinada renda, teremos os grupos daquele que conseguem viajar a tal ou quais lugares e criamos então grupos cada vez mais seletos. O resultado disso é a exclusão, porque nem todos nós conseguimos caber em todos os grupos, nem todos conseguimos nos adequar a essas inúmeras segregações, e uma quantidade enorme de pessoas dentro do mundo vem sendo segregada. Mas embora esses comportamentos sejam atuais e tenham sido estudados há pouco tempo, eles já se repetem de alguma maneira dentro da nossa sociedade. O que ocorre é que o comportamento e a postura que temos em relação a estes cenários modifica-se um pouco. Nós gostaríamos de trazer um pouco do exemplo do relacionamento entre Jesus e Judas Iscariote. Vamos observar que dentro do colégio dos 12 apóstolos, que Jesus escolhe então para serem aqueles que inicialmente teriam um contato mais íntimo com a Boa Nova e teriam então, posteriormente, a função de divulgá-la. Entre os 12, 11 são galileus. Um apenas provém da região da Judéia, Judas Iscariote. Entre os 11, entre os 12, 11 eram praticamente homens analfabetos. Apenas Judas tinha alguns conhecimentos um pouco mais intelectualizados, enquanto provindo da região da Judéia, teve a oportunidade de estudar. E estudando então, de alguma maneira, aos dias de hoje, poderíamos colocá-lo como aquele que se graduou. Aquele então que tinha um conhecimento um pouco acima da média daquela comunidade. E é justamente essa personalidade quem vai ser colocado como o epicentro da traição de Jesus. Mas analisemos que em momento algum o mestre o trata de maneira diferente dos outros. Um exemplo claro disso é aquele momento que ficou intitulado como a última ceia. Jesus então reúne os apóstolos para ali celebrar a Páscoa. Reúne apenas ele e mais os 12. E mesmo em outras oportunidades, tendo divulgado que um entre os 12 os trairia, Jesus convida também a Judas. Senta-se com ele à mesa. De alguma maneira, divide ali aqueles momentos que eram os momentos finais da sua existência física na Terra. E quando vai se colocar em relação a ele, não o exclui daquela comunidade. Pelo contrário, dividindo o pão em algum momento da celebração, daquele momento de confraternização da Páscoa, volta-se para ele e diz: vai e faz o que tens que fazer. Jesus sabia intimamente de tudo de toda a intriga que se levantava entre os fariseus, de todo o ciúmes dentro da comunidade, dos doutores da lei, de todas as outras pessoas que de alguma maneira levantavam-se contra ele, e de que maneira também Judas havia sido enredado por essa rede de intrigas. Mas embora tendo passado à posteridade como este apóstolo que o traiu, lembraremos que os outros também tiveram o seu momento de queda. Após aquele momento da Santa Ceia, em que Jesus é então preso, os centuriões o levam até a casa do sumo sacerdote. E naquela ocasião, Pedro o nega 3 vezes. Observaremos que no momento da crucificação, à exceção de João o Evangelista, todos os outros também fogem em debandada. Debandam então daquele cenário, não conseguem ficar ali, alguns por medo, outros mesmo por vergonha. Em todas as situações, apenas João o Evangelista teve coragem de ficar aos pés da cruz. Os outros o abandonaram. Então observaremos que aquele grupo de 12 apóstolos era um tanto quanto homogêneo e de alguma maneira reflete os caracteres da nossa própria sociedade. Nós também teremos as nossas dificuldades. Em alguns setores, identificaremos claramente uma ou outra peça do nosso círculo social, constituindo a pessoa mais fraca, o elo então mais frágil dentro da corrente. Mas a nossa postura é a de excluir. A postura de Jesus é a postura da inclusão. Observaremos que, conforme nos contam as tradições do mundo espiritual, após o momento da crucificação, Judas, então, observando o declínio de toda aquela construção do mestre, vai suicidar-se.
E após a crucificação, Jesus, já no plano espiritual, a sua primeira medida é a de ir ao encontro de Judas, tentando auxiliá-lo naquele momento. É então o máximo exemplo não só do perdão, mas do cuidado e do zelo em relação aos elos mais frágeis da nossa comunidade. Aos elos, então, que se constituirão como as pessoas, como nós próprios, os nossos comportamentos e as nossas facetas que ainda se encontram em estado de desenvolvimento muito difícil. A proposta de Jesus é esta proposta, de incluir as pessoas, de em todos os momentos, encontrando as dificuldades, observando as diferenças, encontrando em cada um de nós esses aspectos ainda frágeis da personalidade, incluí-los. Porque se já somos frágeis sozinhos, quando estamos em grupo, há uma possibilidade de fortalecimento. Se somos entregues à própria sorte, diante das nossas próprias dificuldades, diante das nossas fragilidades, tudo fica mais difícil. Então, a postura de Jesus e, por consequência, a postura do cristão é a postura de tentar incluir essas personalidades. De criar, então, um círculo em que as pessoas consigam, de alguma maneira, estarem mais bem entrelaçadas. Mas quando criamos estes grupos, surgem outras dificuldades. Porque, então, deveremos aprender a lidar com as fragilidades do outro. A lidar, então, com os aspectos difíceis das nossas personalidades. E, infelizmente, quando pensamos nesse carpe diem dentro de uma visão hedonista, fica difícil. Porque como querer junto de nós uma pessoa que está doente, ou de forma física, ou mesmo doente da alma? Como querer perto de nós alguém que apresenta uma dificuldade, uma deficiência, uma limitação? E essas dificuldades são as dificuldades da convivência. Contudo, é o espírito Humberto de Campos que de alguma maneira nos ilustra um pouco do que seria essa convivência. Ele vai nos dizer que Jesus caminhava, então, com os apóstolos pela Estrada Real. A Estrada Real constituía qualquer uma das estradas do Império Romano que ligavam, então, aqueles locais que eram conquistados até Roma. A Estrada Real passava pelo território da Judéia, cortando-o de norte a sul. Ligava, então, Jerusalém a Roma. E os apóstolos saem da região da Galileia, mas ao norte, descendo, então, para Jerusalém. A estrada corria paralela ao Rio Jordão, porém a alguns quilômetros de distância. Era o verão intenso, o calor causticante daquelas regiões que beiravam o deserto. Os apóstolos então caminhavam, e durante a caminhada, Humberto de Campos vai nos dizer que eles então começavam a apontar as dificuldades de cada um. Um ia dizendo a respeito da idade de Pedro, entre os 12, o mais velho. Outros diziam da juventude, então, de João Evangelista, que entre todos era também o mais jovem. Outros apontavam as condições de Mateus, o mais rico dentre todos, era o publicano. Outros apontavam para Judas, e assim seguiam. É interessante notarmos já nesse texto, nesse trecho, o quanto esse conjunto dos apóstolos se parece conosco. Quantas vezes em família ou em grupo de amigos nós também não começamos a apontar nos outros estes aspectos da personalidade que mais chamam a atenção? E aí nós vamos criando os apelidos, vamos criando então a forma de tratar, caracterizando então essas personalidades. Os apóstolos seguiam. E mais à frente alguém observa um pequeno riacho. O córrego, então, um córrego naquela região fazia uma pequena lagoa próximo a uma tamareira. Era um verdadeiro oásis no meio do caminho. Os apóstolos, observando, começam a correr. Diante da correria em frene, Judas chega primeiro. E chegando ávido de sede, coloca as mãos no riacho e começa a sorver a água. Quando os outros chegam, a água estava revolvida. O lodo e a terra que estavam embaixo começam a subir. Não havia mais uma água clara, límpida, pronta para beber. Ali estava uma lagoa de barro. Os apóstolos então começam a dizer: mas bem vês, Judas, veja como não pensaste nos outros, e agora como nós saciaremos a nossa sede? Saciaste então a tua necessidade e a nossa. E assim eles começam.
Precisariam ficar ali alguns minutos, até então que a água decantasse, todas as impurezas pudessem descer e eles calmamente então se refrescassem naquela lagoa. Aquele episódio marcou Judas. Durante o resto da caminhada, o apóstolo seguiria entristecido. O mestre vinha atrás. E enquanto eles caminhavam, acercando-se já da cidade de Jerusalém, Judas então procura Jesus. Ele diz: Mestre, por que sou tão odiado? Jesus olha para o apóstolo, observando ali não uma resposta simples ou uma pergunta que identificaria a sua característica, mas uma pergunta que pode significar todos nós, que abrange a humanidade. Jesus então se reporta à imagem da lagoa e vai dizer: Judas, todos os homens possuirão ainda dentro de si, no mais íntimo, uma camada de lodo. Todos eles possuem as suas impurezas. Todos eles conterão dentro da sua personalidade os aspectos que ainda são difíceis de serem tratados. Quando chegamos rapidamente, avidamente, sem tomar cuidado, revolvemos então este lodo e as impurezas sobem até a superfície. E aquela criatura que antes parecia ser calma e tranquila se mostra como um monstro. Se desvela então dentro do aspecto mais impuro da sua personalidade. É por isso, Judas, que todas as vezes, quando vamos tratar com alguém, devemos ir com sutileza. Devemos tratá-lo, então, dentro da medida de poder recolher a linfa pura que se coloca na superfície. Porque se todos possuirão ainda um pouco de lodo, é certo que todos também possuirão a água que consegue matar a sede, que consegue satisfazer as nossas necessidades. Esta passagem de Humberto de Campos ilustra muito os nossos comportamentos humanos e o quanto poderemos identificar em cada um de nós e nos nossos companheiros a camada de linfa pura e a camada de lodo. Avaliemos o quanto o conhecimento das pessoas e conhecermos o nosso próximo não significará apenas observá-lo dentro da superfície, mas é também avaliar as camadas mais íntimas da sua personalidade. Se todos nós podemos mostrar a nossa face mais angelical, também teremos dentro de nós um pouco das nossas dificuldades. Possuiremos ainda as imperfeições, como sendo a sujeira que deve ser decantada através do processo da evolução. O certo é que todos nós possuiremos ainda essas duas características. Dia virá em que dentro do nosso comportamento, este processo da evolução e da reencarnação nos decantam a tal ponto que não sobram mais impurezas e teremos apenas a linfa pura para poder oferecer aos nossos irmãos. A conduta de Judas junto àqueles homens é também a nossa conduta dentro da nossa sociedade. Quantos de nós, por nossa vez, também não fomos excluídos? Em quantas situações nós não também teremos os episódios de vida em que fomos colocados à margem do nosso grupamento social, ou mesmo taxados dessa ou daquela forma? São os processos da exclusão. São esses processos ainda dentro do nosso comportamento que remetem à selvageria ou mesmo a esses comportamentos utilitaristas. Quando não servimos, também não somos bem-vindos. Esses processos são analisados pelo Espírito Emmanuel, observando então o nosso comportamento um tanto quanto equivocado dentro da sociedade. E Emmanuel, no capítulo hoje do livro Pão Nosso, vai avaliar o quanto todos nós poderemos cooperar para a construção e a limpeza, podemos dizer assim, do nosso próximo. E aí ele vai nos citar a respeito das críticas que fazemos, dos comentários, às vezes das advertências. Em quantas situações nós não nos colocaremos como os homens e mulheres que queremos nos dirigir aos outros, dando-lhes algumas dicas de como proceder bem. Em quantas situações não somos aqueles que criticamos, colocando então a nossa personalidade a serviço da melhora do grupamento social, ou identificando dentro da postura dos outros os pontos que estão errados dentro da convivência.
E Emmanuel então nos dirá que em todas as situações, quando falamos apenas, a nossa fala vai levantar no outro algumas reflexões. Mas a melhor crítica e a melhor forma de podermos advertir o nosso próximo a respeito dos seus comportamentos é quando nós nos damos de exemplo. Então ele vai nos dizer que melhor do que dizer ao outro o que não fazer é colocar-se dentro de uma postura daquele que não faz. Melhor do que dizer ao outro aquilo que deve ou não ser feito, que caminho ser tomado, é colocar os nossos próprios passos como lição dentro do comportamento do outro. Colocando-nos assim, ao mesmo tempo, estaremos criticando as condutas erradas dentro da sociedade, como também exemplificando os passos e os ensinamentos que podem ser seguidos pelas outras pessoas. Dessa maneira, iremos então caracterizar alguns comportamentos muito profundos da psicologia que têm sido analisados durante muitos anos. Hoje sabe-se que a melhor forma de podermos passar um ensinamento é através do exemplo. É o nosso exemplo que consegue mobilizar os outros. Aqui estaremos falando. Poderemos ler livros a respeito do comportamento humano ou do que fazer, mas o exemplo, esse consegue mobilizar em nós as energias que transformam a nossa personalidade. Enquanto nós lemos, escutamos, observamos apenas, são mobilizados em nós alguns processos do registro. Nós conseguimos raciocinar, nós percebemos o que há ali. Mas quando se dá o exemplo, mobiliza-se não só o raciocínio, mas acima de tudo a emoção. É então que a afetividade entra em cena dentro desse processo de construção. No processo pedagógico, a primeira figura que se levanta como o grande pedagogo que incorpora a afetividade dentro do conceito de aprendizado é Pestalozzi, aquele que foi mestre de Allan Kardec. Pestalozzi, então, cria uma pedagogia que envolverá a afetividade dentro do comportamento. E ele segue, então, algumas características que são peculiares. Quando funda, então, o seu instituto educandário, ele recebe as crianças e todas as vezes em que recebia uma criança e se dirigia a ela, ele se colocava de joelhos, para que a altura do seu olhar fosse a mesma altura do olhar da criança. Ele, então, dizia que isso era tratá-la como um igual. Ele não poderia falar de cima para baixo, uma vez que estava querendo construir um vínculo. Quem fala de cima para baixo dá uma ordem. Emite, então, a sua autoridade. O que ele queria era construir um vínculo. Então, ele se ajoelha e olha as crianças no mesmo nível do olhar. Falava-as, então, da maneira como estaria falando, não a alguém que está ali no papel de aluno ou apenas de um mero estudante, mas alguém que, segundo ele, poderia ser considerado como um membro da família. E assim, ele passava as instruções. Era a maneira, então, de educar, trazendo esse aspecto da afetividade. Ele vai dizer que a classe de alunos não deveria ser dividida entre um professor e aqueles, então, que queriam aprender, mas como uma grande família que se desenvolvia em conjunto. E esses aspectos da afetividade já estarão presentes dentro da conduta de Jesus. Quando ele reúne aqueles 12 apóstolos, é o seu magnetismo que consegue, então, coordená-los e, mais de uma vez, consegue, então, agregá-lo um grupo tão díspare, não só de conceitos, de conhecimentos, mas verdadeiramente de vivência. Cada um dos 12 possuirá, então, um comportamento completamente diferente, mas todos são agregados pela força do amor de Jesus. É interessante notarmos o quanto o mestre precisa dizer muito pouca coisa para aqueles 12 personagens o seguirem. Mateus, ele apenas chega à porta da colheitoria, onde então ele trabalhava, e diz: vem e segue-me. Nada mais do que isso. A Pedro e Tiago, ele também, observando-os pescar, os convida para serem pescadores de homens. E eles também abandonam o seu ofício para seguir a Jesus. Que força é esta que faz com que as pessoas não olhem para trás? Que força é essa que consegue agregá-los e modificar completamente o objetivo e o rumo das suas existências no exato momento em que são encontradas? É o amor.
É o amor, então, que servirá àqueles homens não só como o dispositivo que inicialmente transforma, mas é também a energia que os agregará em todos os momentos. É esse amor que, de alguma maneira, consegue reunir estes apóstolos. É ele, então, que consegue aceitar as dificuldades, que consegue tolerar as diferenças. E mesmo diante das dificuldades sumárias, como aquelas da crucificação, em que Jesus é abandonado, e naquele momento de extrema dor, quando ele percebe-se quase sozinho diante dos companheiros que havia reunido, é esse amor também que consegue perdoar. Então, as facetas do amor dentro desse comportamento social demonstram-nos a possibilidade de crescermos coletivamente. Porque o amor não está ligado apenas em construir vínculos. Ele não se reflete apenas em agregarmos as pessoas, mas também na manutenção dos vínculos e na transformação de cada um dentro do processo de crescimento. Porque o amor acompanha-nos à medida em que vamos crescendo. Acompanha-nos, então, à medida em que vamos desenvolvendo novos caracteres e vamos nos transformando. Observaremos que é esse mesmo amor que, naquele momento em que Jesus retorna após a morte na crucificação, que reúne também os apóstolos. Então, após a morte de Jesus, os apóstolos reúnem-se para, de alguma maneira, seguirem o rumo das suas vidas. Todos os ensinamentos do Mestre, tudo aquilo que ele houvera dito, os exemplos, as curas, deixavam a eles uma responsabilidade muito grande. E eles então encontram-se numa casa, a portas fechadas. Eles ouvem um barulho do lado de fora e, alguns instantes após, surge a figura do Mestre. Quando Jesus surge ali, para eles é motivo de alegria por reverem o Mestre. Ele reaparecia. Era a sua ressurreição. Mas, acima de tudo, era a oportunidade de congregarem-se. Jesus constituía, então, o epicentro daqueles homens. Analisaremos que ele funciona a espécie de uma grande estrela ao redor do qual orbitam os planetas. Cada um dos planetas tem a sua órbita própria, as suas características completamente diferentes, mas todos eles então respondem a esse mesmo magnetismo. Se os planetas fossem todos iguais, eles girariam e, inevitavelmente, poderiam colidir. Mas, justamente por serem diferentes, eles dão a harmonia do conjunto. Entre nós, seres humanos, observaremos que os nossos grupos também são de pessoas díspares, pessoas dessemelhantes, mas é justamente as nossas diferenças que fazem a força do nosso grupamento. Quanto mais diferentes somos, mais forte é o nosso grupo. Mais, então, força e energia tem aquele grupamento de pessoas, porque as diferenças completam-se então. Analisaremos que dentro de todos os fatores químicos, de todos os fatores físicos, a maior das energias descoberta pelos homens é a força nuclear forte, aquela que vai, então, juntar aqueles prótons e também os nêutrons no centro do átomo. Essa força nuclear é a mesma força nuclear que, em outras medidas, estará analisada dentro de processos do universo, como a manutenção do equilíbrio dentro das atmosferas. É essa mesma força que se repete dentro do magnetismo. São as forças, então, que estão atuando dentro do universo e que refletirão de alguma maneira a nossa conduta. O amor, em termos físicos, poderia ser comparado a essa força nuclear, que consegue unir as personalidades, embora as suas dificuldades. Pode, então, agregá-las, embora as suas deficiências e também as suas imperfeições. Porque o amor tem essa personalidade, tem, então, esta característica. Mas, acima de tudo, quando o amor se transforma em perdão, ele nos dá um novo salto. Porque não é mais o fator de agregar-nos, é o fator de também superar as dificuldades. Porque por 2 pessoas, 3 ou 4, dentro de um grupo, por mais coeso que seja, existirão as dificuldades. Em um ou outro momento, a nossa personalidade acaba por ferir a personalidade do outro. As nossas atitudes acabam por incomodar as outras pessoas.
É o amor, é o perdão como faceta do amor que tem a possibilidade de contornar, então, todas essas dificuldades e fazer crescer aquele grupo. Então, quando analisamos os nossos comportamentos sociais, quando analisamos, então, os nossos grupos e todos nós, enquanto grande família universal, avaliaremos que é o amor que nos une em todas as circunstâncias. Esse amor, uma energia muito forte e que de alguma maneira é retratada pelo escritor Malbataan, quando ele vai nos contar uma lenda à época de Jesus. Ele vai nos dizer que morava em Roma um ex-funcionário do Império Romano chamado Flamínio, cognominado o Sereno. Flamínio havia sido tributo de vários Césares e agora encontrava-se já aposentado. A sua mulher havia morrido após dar à luz ao seu segundo filho, o filho mais novo. E ele, então, após aquele incidente, resolvera deixar os trabalhos burocráticos para viver uma vida simples e, de alguma maneira, entregar-se apenas ao cuidado da família. Flamínio, então, reunindo-se com a sua família, mora aos arredores de Roma. O filho mais velho havia transformado-se em poeta. A educação, muito bem dada, todos os comportamentos que foram retratados pelos pais e as boas escolas lhe fizeram um verdadeiro artista. Ele, então, falava nos saraios romanos, apresentava-se em vários dos anfiteatros. Em algumas situações, apresentara-se até mesmo a César. E mais tarde, ganhando a graça de um dos tributos romanos, viajava então entre uma e outra das inúmeras dependências de Roma. Marcelo, ou Cláudio, esse era o seu nome, havia perdido o contato completamente com o pai. Mas Marcelo, o mais novo, havia se transformado em soldado. Flamínio, então, estava na idade provecta, agora sozinho, sem ter a mulher, sem ter os filhos, mas guardando ainda um carinho muito grande por ambos. Ele, em determinado momento, segue pelas ruas de Roma e vai até o templo de Apolo. E quando entra no templo, uma das sacerdotisas o interpela dizendo: Flamínio, hoje lhe farei uma benesse. Lhe direi a respeito do seu futuro. Vem comigo. Ele não entende ao certo o que ela queria dizer, mas a acompanha. E chegando então a uma das antessalas do imenso templo, ela começa a entrar em transe. Olha para ele e começa a vaticinar: Flamínio, tu morrerás em breve. Serás completamente esquecido. A sua vida passará tão frágil que nem mesmo os teus bens deixará de herança para teus filhos. Mas uma grande alegria está guardada para a tua casa, porque as palavras do teu filho serão relembradas por todos os tempos. Os séculos a repetirão e elas serão célebres. E assim acaba a profecia. Flamínio não entende. Após, então, os seus deveres no templo, volta para casa, mas gravara nitidamente todas as palavras do oráculo. Passam-se os meses, e dali, então, a algum tempo, ele novamente caminhava pelos arredores romanos. Voltava, então, da feira, regressando à sua casa, quando observa numa pequena viela um dos soldados romanos tratando com brutalidade uma menina. Ele, então, a acusava de roubo e, de tal maneira, usava de violência que comoveu Flamínio. Ele vai, então, tenta apartar aquela cena. A menina consegue correr, mas a ira do centurião foi tão grande que trespassa-lhe o peito com a lança. Ele cai morto em via pública. Dali a algumas horas, um outro homem, pedinte na rua, leva-lhe as vestes. Era um homem morto que estava ali, não precisava de vestidos. Tira-lhe então as roupas e cumpre-se a primeira parte da profecia. Morria Flamínio como indigente em via pública, nem mesmo as suas vestes conseguia deixar de herança para os seus filhos. Ele morre e é recebido então por um anjo. O anjo lhe diz: Flamínio, pelo teu ato de coragem em salvar a garota, eu lhe concedo um desejo. Pede-me o que queiras.
Ele se lembra então da profecia do oráculo e pede ao anjo que no futuro ele pudesse então observar se a profecia se cumprira e se a humanidade então repetia as palavras do seu filho. Assim é feito. Passam-se séculos, até que o anjo vem regressando com Flamínio a Roma. Já não era mais a capital antiga. O Coliseu eram apenas ruínas. Os templos romanos estavam quase todos ao chão. As ruas e vias, tão gloriosamente caracterizadas pelos Césares, haviam se perdido. Outras construções foram erguidas, outros tantos prédios e tantas outras coisas. Ele não reconhece a cidade. Mas então o anjo vai com ele até um dos templos novos. Era um templo um tanto diferente quanto os templos da antiguidade. Trazia crucifixos. E então o anjo lhe diz: aqui estamos, Flamínio, num dos templos modernos. Aqui os homens reúnem-se para adorar aquele que está à frente. E então aponta para o crucifixo, onde estava a imagem de Jesus. Um carpinteiro humilde que viveu na mesma época que você neste planeta, mas que se consolidou por ser uma figura que amava as pessoas. Flamínio então interroga: é aqui que vão repetir as palavras do meu filho? É aqui então que as pessoas repetem o que ele disse? E o anjo disse: é aqui que todos repetirão. Observa bem. Atentamente olha para o celebrante. E assim Flamínio faz. Guardando o silêncio, observa as pessoas. E em determinado momento da celebração, o celebrante começa a falar e todos repetem: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e ele será salvo. Flamínio fica sem entender. Seriam aqueles poemas de Cláudio? Em algum momento teria ele, então, recitado aquelas palavras? E o anjo diz não. Cláudio era um poeta muito afeito à sua época, fazia para agradar as pessoas. Cantava os Césares e os poderes do mundo. A sua poesia passou. Era a poesia vazia que se centrava nos fatos da vida, no brilho das pessoas, na figura de cada um. Essas palavras são palavras de Marcelo. Ele diz: mas Marcelo, meu filho que tornara-se soldado? O anjo diz sim. Marcelo sempre teve um coração bom. Tornando-se centurião romano, foi mandado a Jerusalém. Ali tomou contato com as dores daquelas pessoas e tratava-os de tal maneira, com humanidade e com bondade, que ganhou a estima de todos. Um dia, um dos seus funcionários cai doente. Os médicos são chamados então para socorrê-lo e ninguém consegue debelar a febre. O homem morria a olhos vistos. É então que Marcelo sabe que passaria perto dali Jesus, o Nazareno, o homem que curava aos pobres, que sentava-se com as meretrizes e que visitava mesmo os leprosos. Marcelo não pensa duas vezes. Manda um dos emissários chamá-lo, pedindo que viesse a correr ao seu servo. O emissário vai. Ganhando então a estrada, encontra Jesus. E ali roga-lhe para que venha curar então aquele servo. Jesus aquece, modifica a rota então do seu percurso para ir até a casa de Marcelo. O emissário vem à frente e, chegando primeiro, diz a Marcelo que o Cristo viria ali. Ele enche-se de alegria, mas percebe então a sua própria humildade. Despede outro mensageiro para dizer a Jesus de que ele não era digno de que o mestre entrasse na sua casa. E diz ainda: Senhor, eu tenho homens a meu comando. Quando digo vá, eles vão. Quando digo vem, eles também vêm. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Todos os anjos estão ao teu comando. Pede apenas a um para que venha salvar o meu servo. Quando então o mensageiro encerra a resposta de Marcelo, Jesus, observando-o, diz: nunca vi tão grande fé em todo Israel. Vai, o servo está salvo. O anjo então volta-se para Flamínio e lhe diz: vês, Flamínio, as palavras de Marcelo estavam centradas dentro do amor cuidado, dentro do amor que queria ao bem, mesmo aquele servo humilde.
Eram as palavras de alguém que então conseguia entender o valor do amor, de ajudar e de cuidar do outro. Estas palavras passaram à posteridade, até hoje são repetidas. Porque o amor é atemporal e tudo aquilo que se funda no amor consegue resistir ao tempo. Muitos Césares passaram pela humanidade, reinos cresceram e se destruíram, e as palavras de Marcelo continuaram, porque eram palavras de amor. Os nossos comportamentos, quando também estão centrados dentro do amor, são os comportamentos que tomam o aspecto atemporal. Não são de hoje, não são de amanhã, não serão de depois, são de todo o sempre. Amar é, portanto, a melhor forma de aproveitarmos o dia. É a melhor forma de colhermos das outras pessoas o que elas têm de melhor. Porque amando nós conseguimos observar em cada um o que de melhor tem a oferecer, mas conseguimos ao mesmo tempo observar que aquelas impurezas podem ser decantadas e que mesmo aquilo que existe de frágil dentro da nossa personalidade poderá ser fortalecido. O processo do amor é o processo de transformação das criaturas, mas será o processo também de identificação íntima com a nossa própria essência. Todos somos criados pelo amor. É essa energia que rege e mantém o universo, e na medida em que amamos, seguimos o fluxo, então, de todo o movimento universal. Amando, entramos em ressonância com Deus. Amando, então, nós conseguimos mobilizar a nossa energia para vibrar na mesma energia do Criador. E transformamos a nossa conduta nessa conduta atemporal, que vence o tempo, vence, então, as dificuldades de cada século, passa pelos inúmeros reinos e pelas dificuldades também da terra, pelas crises e pelas suas eras, e consegue se manter sempre atual. A mensagem de Jesus é a mensagem que continua presente na humanidade até hoje, porque é a mensagem do amor. Todos aqueles que, seguindo a mesma mensagem, tiveram a coragem de amar, continuam ainda como sendo as personagens que são lembradas por todos nós, mas acima de tudo, que continuam vivas dentro da história da humanidade. A nossa tarefa é a tarefa de também amar. É o esforço de também identificarmos nos outros as possibilidades do crescimento deles e nossa própria. De não avaliarmos as dificuldades como sendo barreiras dentro dos nossos comportamentos, mas desafios para serem vencidos e criarmos então novos laços, novos comportamentos, fortalecendo então aquilo que nos liga. É o amor que torna-nos mais fortes. São as nossas deficiências que unem o nosso grupo. É isso que consegue fazer com que a humanidade se construa, com que então esse reino dos céus possa ser erguido no coração dos homens. A mesma energia, a energia do amor. Que possamos então avaliar que o amor demonstra a nossa melhor face, mas também consegue observar a melhor face do outro. Que o amor não enxergará cor, não enxergará gênero, não enxergará sexo, ou mesmo as condições sociais de nenhum de nós, apenas enxergando que todos somos filhos de Deus. É através do amor que conseguimos construir a sociedade do futuro. É também através do amor que conseguimos construir dentro de nós novas personalidades, homens e mulheres novos para enfrentarmos os novos desafios de cada tempo. Que possamos assim ter coragem de amar, coragem de superar as nossas próprias dificuldades, as dificuldades sociais, e conquistarmos então esse patamar, o patamar do amor. Muita paz para todos.